E a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Então, abra a sua Bíblia aí, Evangelho de Mateus, no capítulo 28, para a gente poder refletir na palavra do Senhor agora. Mateus, capítulo 28. Mateus 28, vamos ler dos versículos de 1 até 7. Mateus 28, de 1 a 7. Acompanhe comigo a leitura, que diz assim: Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenha medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar aonde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, agora que lemos a Tua palavra, agora que nós já cantamos louvores que engrandecem o Teu nome, pedimos, Pai, fala com a gente agora. Nós precisamos que o Teu Espírito fale ao nosso espírito. Que o Senhor comunique as verdades do Teu coração ao nosso coração. Por isso, Pai, visita cada lar, cada família agora. Que Teu Espírito possa fazer a Tua obra aonde quer que essa pessoa esteja. E que possamos todos ser abençoados, edificados, transformados pelo poder da ressurreição de Jesus. Que é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, a gente tem estudado aqui nas últimas semanas essa série, As Ironias da Cruz. E hoje, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, nós vamos encerrar essa série. Bom, vamos finalizar ela. Nas últimas semanas, nós observamos como que muitas vezes os autores bíblicos, eles descreveram os fatos, descreveram as cenas, descreveram a história, usando do recurso literário da ironia. Eles descreveram os fatos e usaram da ironia. A ironia é fácil da gente percebê-la, né? Da gente notá-la numa conversa, porque nós mudamos a forma de falar, a expressão do nosso rosto fica diferente, muitas vezes vem acompanhada de um leve riso que denuncia a ironia. Mas quando a gente se fala de um texto, quando a gente fala de um documento, quando a gente fala das escrituras, é preciso de um pouco mais de atenção para a gente conseguir perceber a ironia. Mas a Bíblia está cheia desse recurso para destacar os fatos ou para enfatizar os fatos. Na primeira mensagem da série, nós vimos que os soldados eles haviam vestido Jesus como um monarca, como um imperador, como um rei. Eles colocaram sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinhos, deram para Jesus, ou colocaram nas suas mãos um caniço, uma vara nas suas mãos, e eles ironizaram dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Salve, Rei dos Judeus! Entretanto, nós vimos isso, o que Mateus nos conta é que o homem que é zombado como rei, é o rei. Na segunda mensagem, nós vimos que Jesus, após ter sido cruelmente torturado, ele é obrigado a carregar a cruz pela via dolorosa. Entretanto, a cruz era pesada demais para ele carregar, por isso os soldados fizeram um homem chamado Simão ajudá-lo. Mateus, mais uma vez, ele vai nos dizer
e o homem que está totalmente sem poder é poderoso. Na terceira mensagem, nós falamos de quando Jesus estava pregado na cruz e os religiosos à sua volta ironizaram ele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E mais uma vez, Mateus, ao descrever a cena, estava mostrando uma ironia ainda mais profunda. Porque o que Mateus nos mostrou é que o homem que não pode salvar a si mesmo, salva os outros. E na quarta mensagem, semana passada, nós falamos de como pouco tempo antes da sua morte, Jesus deu um grito, um brado, dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Mas novamente, Mateus faz a gente perceber que o homem que clama em desespero confia em Deus. Confia em Deus. E hoje nós vamos ver que as ironias começaram um pouco antes da ressurreição. No sábado, o dia seguinte à crucificação de Jesus, os chefes dos sacerdotes e os fariseus foram até Pilatos. O sábado, e esses religiosos tanto acusaram Jesus de quebrá-lo, de não guardá-lo, agora eles mesmos o profanam, eles mesmos quebram o sábado. Tudo isso para assegurar que de fato tinham se livrado de Jesus. Tudo isso para confirmar que esse Jesus não vai aparecer de novo. Ainda, ao se apresentarem diante de Pilatos, esses líderes religiosos dão a Pilatos o título que Jesus reivindicou para si tantas vezes. Eles chamam Pilatos de Senhor, ou usando a expressão grega, Kyrios. E eles, então, aquele título que Jesus muitas vezes aplicou a si mesmo, eles aplicam para Pilatos, e o adjetivo que eles usam para Jesus é o de impostor, mentiroso, embusteiro, enganador. A outra ironia é que, apesar de não crerem em Jesus, não crerem nas suas palavras, não crerem que ele é o Messias, não crerem que foi a respeito dele que os profetas falaram, eles procuram Pilatos preocupados com o fato de que Jesus disse que ressuscitaria no terceiro dia. Olha que interessante, olha que ironia. Eles não acreditavam em Jesus, mas eles estavam preocupados porque Jesus disse que no terceiro dia iria ressuscitar. E aí então, depois de convencer Pilatos do perigo que eles estavam expostos, eles voltam com algumas medidas de segurança. O capítulo 27 de Mateus, ele termina assim: eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Lacrar a pedra que fechava o sepulcro significava passar uma corda coberta de cera, no qual eles imprimiriam o selo oficial do Estado. Se você assistir alguns filmes de Jesus, você vai ver isso. Depois deles rolarem a pedra, fechando o sepulcro, tem uma corda em volta dessa pedra, e na qual ela foi carimbada com um selo, foi carimbada ali com o selo oficial do Estado. Ninguém seria louco bastante de violar o selo de Pilatos, de abrir aquela sepultura, principalmente nos dias subsequentes à crucificação, no qual 3 pessoas morreram. Ninguém quer ser a 4ª pessoa a morrer. E para garantir que ninguém entraria no túmulo, ou melhor, que Jesus não sairia do túmulo, os líderes judaicos ganharam de Pilatos um destacamento de soldados. Eu não sei dizer quantos homens formavam esse destacamento, mas eles iriam ficar ali para assegurar que ninguém entrasse ou que ninguém saísse daquela tumba. O comentarista William Barclay, percebendo a ironia com que Mateus está descrevendo a cena, ele comenta isso dizendo assim, não se tinham dado conta de um detalhe, que não havia nenhum sepulcro no mundo que pudesse prender o Cristo ressuscitado. Todos os planos dos homens não bastavam para atar o Senhor ressuscitado. O homem que tenta pôr ataduras em Jesus Cristo
planeja uma tarefa impossível. Impossível. Por isso, a última ironia da cruz que nós vamos estudar é essa. O homem que estava morto ressurgiu. O homem que estava morto ressurgiu. O homem que estava morto matou a morte. Matou a morte. Naquela manhã de domingo, as mulheres que haviam estado na crucificação levantaram bem cedo, ainda escuro. Mateus vai nos contar 4 experiências que elas tiveram naquele domingo de manhã. Em primeiro lugar, elas têm um desejo. Olha o que diz aí, Mateus 28:1. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Elas tinham comprado as especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus, como era o costume judaico, porque na sexta-feira não foi possível fazer isso, né? Então, se você se lembra, eles apressam a tirada do corpo de Jesus, porque estava entrando, assim que o pôr do sol acontecesse, entraria o sábado judaico, onde ninguém faz mais nada. Então elas não tiveram tempo de cuidar do corpo de Jesus, e agora no domingo, no sábado elas não podiam fazer isso, e agora nos domingos elas vão lá para refazer isso, ou para continuar aquilo que era costume deles. Talvez muito parecido com a prática que a gente tem, ou que algumas pessoas têm, de levar flores ou coroa de flores no velório. O desejo delas era ver Jesus uma última vez, fazer a despedida apropriada, ter o último contato com Jesus, ainda que morto, ainda que o contato fosse com o seu corpo, não tem problema. Elas queriam ver Jesus uma última vez. É irônico o fato de que Jesus, embora tivesse falado muitas vezes para os seus discípulos que no terceiro dia ele iria ressuscitar, os únicos que se lembram disso, que se lembram dessas palavras, não são os seus discípulos. Não são aqueles que seguem a Jesus Cristo. São os seus inimigos. São os religiosos. São os guardas. São os romanos. Talvez a atitude mais lógica fosse que essas mulheres acordassem de madrugada para ir ao sepulcro, ansiosas para ver Jesus vivo, como ele havia dito em mais de uma oportunidade que aconteceria. Elas poderiam dizer, bom, no sábado nós não temos condições de ir lá, mas ele não disse que no terceiro dia ele iria ressuscitar, então a gente vai levantar bem cedo, a gente vai lá no sepulcro e quem sabe a gente vê Jesus ressuscitado. Mas ao contrário, a ressurreição nem sequer passa pela cabeça delas. Elas esperam encontrar um corpo morto. Elas esperam encontrar Jesus Cristo morto. Eu queria, nesse primeiro ponto, aplicar isso à nossa vida, à sua vida, perguntando se você ainda se lembra que Jesus prometeu voltar. Você lembra dessa promessa de Jesus? Ele prometeu um dia voltar para buscar a sua igreja? Porque eu acredito que, da mesma forma que aconteceu com os discípulos, muitos de nós precisamos ser lembrados dessa promessa. Porque nós estamos tão ocupados, nós estamos tão sobrecarregados com a nossa vida diária, que nós esquecemos aquele que será o grande dia para o universo. Quando Jesus aparecer nas nuvens para consumar todas as coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele diz assim, capítulo 2, versos 12 e 13. Ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Na verdade, nesses versos, Paulo está demonstrando que o cristão, a atitude dele deve ser de olhar para o passado e glorificar a Deus, porque a graça o libertou da impiedade e das paixões mundanas. A graça nos alcançou, a gente envolvido com um monte de pecados, e essa graça nos libertou. Mas não somente a gente olha para o passado, a gente deve também olhar para o presente e exaltar a Deus, porque nós agora temos uma correta relação com a gente mesmo. A gente agora vive de maneira sensata. Nós temos uma correta relação
para com o próximo, a gente vive de maneira justa. E nós temos uma relação correta para com Deus, nós vivemos de maneira piedosa. Então, no presente, a nossa atitude deve ser essa: viver de maneira sensata, justa e piedosa, ou seja, de uma maneira correta para conosco mesmo, correta para com o próximo, correta para com Deus. Então nós olhamos para o passado, nós olhamos para o presente e nós olhamos também para o futuro. E nós passamos a viver agora na expectativa do aparecimento, da epifania, da volta do Senhor. Então, essas três coisas precisam ser características do cristão. Ele olha para o passado e agradece a Deus por ter sido liberto daquele passado. Ele olha para o presente e ele vê como que Deus mudou a sua atitude para com a vida. E ele olha para o futuro e aguarda ansiosamente a volta de Jesus. A graça de Deus nos libertou de nossas mazelas do passado, restaurou nossa vida no presente e nos mantém na ponta dos pés, com uma gloriosa expectativa em relação ao futuro, quando o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo há de voltar em glória e em poder. Você alimenta o desejo, você alimenta a expectativa da volta de Jesus? É isso que os discípulos de Jesus fazem. A sua vida no presente demonstra que você vive com os olhos no futuro. As suas atitudes hoje demonstram que você confia, que você acredita de toda a sua alma que Jesus Cristo está voltando. Essa é a primeira experiência das mulheres. Essa é a primeira coisa da experiência delas na ressurreição. Elas tinham um desejo, ver o Cristo morto. Nós temos um desejo, aguardar a vinda do Cristo vivo. Ele que morreu, mas que ressuscitou. Ele ascendeu aos céus. Pois como ele vai dizer para a gente, lá que está registrado lá em Atos, assim como aqueles viram ele subir aos céus, essa era a verdade, essa era a promessa. Ele voltaria um dia também nas nuvens. A segunda experiência dessas mulheres que Mateus compartilha conosco é uma dificuldade. Elas encontram uma dificuldade. Marcos nos conta que enquanto elas se dirigiam para o sepulcro, elas se perguntavam quem iria remover a pedra para elas poderem entrarem. Porque elas se lembram, na sexta-feira, quando Jesus foi colocado na tumba, quando foi colocado naquela sepultura, colocou-se uma grande pedra sobre a sepultura, na entrada da sepultura. De acordo com o manuscrito do Novo Testamento, era precisa a força de 20 homens para remover essa pedra. A ironia do relato é que elas estão se preocupando à toa, porque a pedra já havia sido removida. Enquanto elas estão a caminho do cemitério, enquanto elas estão indo para a sepultura, elas estão preocupadas com algo que não precisa se preocupar, com algo que já foi resolvido. Não há mais aquela barreira, não há mais aquela dificuldade. Veja o que diz o versículo 2. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. A pedra não foi movida para permitir que Jesus saísse, ela foi removida para permitir que as pessoas entrassem e testemunhassem da ressurreição. Aliás, se a pedra não tivesse sido removida, ela estaria lacrada, ela estaria protegida, ou seja, aquelas mulheres naquela manhã não poderiam fazer nada. Não poderiam fazer absolutamente nada. Elas voltariam para casa decepcionadas por não terem conseguido se despedir do corpo de Jesus. Mas já que a pedra foi removida por alguém, os versos 2 a 4 são a descrição do fato que aconteceu anteriormente à chegada dessas mulheres, ou seja, elas não presenciaram o terremoto. Como agora não há mais dificuldades, elas entram na gruta, procuram encontrar um corpo para poder embalsamá-lo, para poder cuidar daquele corpo. Eu queria aplicar isso à nossa vida. Eu queria aplicar essa dificuldade delas à sua vida, perguntando se você também não tem se preocupado com pedras que precisam ser removidas da sua vida. Será que você também não está preocupado com as pedras que têm se colocado entre um obstáculo e aquilo que você deseja? A preocupação, ela tem
essa capacidade de roubar as nossas energias e tirar os nossos olhos do foco. Nós gastamos as nossas forças pensando em problemas hipotéticos, em problemas que podem acontecer, em problemas ou em dificuldades que podem acontecer. O grande pregador britânico Charles Spurgeon, ele vai dizer que a ansiedade não livra o amanhã das suas tristezas, apenas esvazia o hoje da sua força. O que a ansiedade faz? Ela não resolve o nosso problema no futuro. Ela não impede que a gente tenha tristezas no futuro. Mas ela esvazia a força da gente hoje. É isso que ela faz. Quantas vezes nós perdemos o sono ansiosos e preocupados se amanhã nós vamos conseguir o emprego, se o tratamento amanhã vai dar certo, se nós vamos conseguir pagar o financiamento, se o nosso filho vai conseguir a vaga na escola, se ele vai conseguir ser aprovado no vestibular, e a gente não dorme, e a gente fica ansioso, e a gente fica preocupado. E depois da gente passar noites em claro, nós descobrimos no dia seguinte que a pedra já foi removida, de que não tem mais pedra, já foi removida. A nossa preocupação foi desnecessária, nós perdemos o sono à toa, nós tomamos aquele calmante à toa, a pressão sanguínea subiu à toa. Ansiedade é isso. Nada aconteceu, mas no nosso cérebro já está tudo desmoronando, já está tudo desabando. E nós somos desafiados a confiar, a entregar a nossa confiança, o nosso futuro, os nossos problemas nas mãos de Jesus, porque se há alguma pedra nos impedindo de alcançar os nossos objetivos, aquilo que Deus deseja para a gente, Ele vai tirar a pedra. Ele vai remover a pedra. Ele vai mandar um terremoto que vai abalar as estruturas e tirar, remover essa pedra. Nós não precisamos ficar ansiosos. Se for da vontade de Deus, não vai ter nada que vai atrapalhar da gente alcançar os nossos objetivos. Aquilo que Deus preparou para nós. Mateus então nos apresenta a terceira experiência dessas mulheres. Elas têm uma consolação, versículo 5. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Essa expressão, não tenham medo, aparece com frequência na Bíblia. Ela foi dita pelo anjo do Natal a Maria, anunciando aquela amedrontada adolescente que dela viria o Salvador. E agora, essa mesma expressão é dita pelo anjo pascal, dizendo às mulheres que Jesus não estava morto. Veja o versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar aonde ele jazia. A ironia é, como que elas não teriam medo? Aconteceu um terremoto, uma pedra pesadíssima foi removida, os guardas estão desmaiados à porta do sepulcro, tem um ser celestial falando com elas, e aquele que estava morto ressuscitou. Como que elas não vão estar amedrontadas? É por isso que o verso 8 diz que elas saíram do sepulcro amedrontadas e cheias de alegria. As emoções delas estão confusas. Por um lado, elas estão vibrando de alegria, dizendo: aquele que a gente pensava que estava morto ressuscitou. Mas por outro lado, elas estão amedrontadas com tudo aquilo que está acontecendo. As emoções delas estão confusas. Elas estavam de luto e agora elas são consoladas com a notícia de que Jesus está vivo. Aliás, a ressurreição de Jesus mudou completamente a vida dos discípulos dele. Porque num dia eles estavam desanimados, eles estavam se escondendo, eles estavam se sentindo derrotados. No outro dia, eles estavam proclamando a ressurreição de Jesus com autoridade e andando alegremente pela cidade, dispostos até mesmo a morrer por afirmar que a ressurreição tinha acontecido.
Eu queria aplicar isso ao seu coração, perguntando o seguinte para você. Você está precisando ser consolado? Em que áreas você precisa ouvir as palavras de Deus dizendo: não tenha medo, não se preocupe, não atemorize o seu coração? Pode ser que tenha acontecido um terremoto na sua vida, talvez esteja tudo fora de lugar na sua família, tem um monte de coisas quebradas na sua vida, mas você precisa entender que o terremoto na sua vida, ele só veio para que Jesus pudesse ressurgir. Ele só aconteceu para que Jesus pudesse nascer na sua vida. Jesus estava morto para você e o terremoto chegou para abrir os seus olhos de que ele estava vivo. Por isso, meu irmão, não tenha medo, meu amigo. Ele vai colocar a sua vida em ordem. Esse terremoto, essa bagunça, essa confusão toda a qual a sua vida está inserida é simplesmente para que você perceba, para que os seus olhos se abram para a verdade da ressurreição. Esse Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou vitoriosamente, nos dando também essa vitória. Em último lugar, elas recebem uma comissão. Os versos 7 diz assim: vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Note que eu já os avisei. As primeiras testemunhas do milagre recebem a comissão de proclamar essa ressurreição. Não deviam guardar segredo para si. Não era uma alegria que só eles deveriam sentir. Não deveriam esperar até entenderem tudo o que estava acontecendo, até as coisas fazerem sentido. Não deveria esperar nada. Deveria levar essa mensagem, a ordem para que imediatamente anunciassem as boas novas, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Não precisa esperar entender, não precisa esperar ver Jesus, não precisa receber um novo mandamento dele. Não, vai e anuncia. Não é mais uma promessa, agora é um fato. Jesus ressuscitou, aconteceu tudo conforme Jesus disse que iria acontecer. Elas deveriam proclamar aquela que é a maior fortaleza da fé cristã, a ressurreição de Jesus Cristo. Esta é a doutrina que deixou o mundo de cabeça para baixo no primeiro século e que continua deixando até os dias de hoje. Porque o cristianismo é a única religião baseada em uma pessoa viva, em Jesus Cristo ressurreto. O sepulcro de Abraão está ocupado. O sepulcro de Buda está ocupado. O sepulcro de Maomé está ocupado. Mas o sepulcro de Jesus está vazio. E porque está vazio, nós cremos que da mesma forma como nós morremos em Adão, nós seremos também vivificados em Cristo. A ironia é que, enquanto as mulheres foram contar a grande novidade, alguns guardas também foram contar aos líderes judeus o que tinha acontecido. E o plano que eles fizeram foi de subornar os guardas para que dissessem que os discípulos de Jesus roubaram o corpo, de que não houve ressurreição. O que houve foi o furto de um cadáver. E aí, então, nós temos de um lado o testemunho das mulheres que viram o túmulo vazio e a confirmação do anjo que Jesus estava vivo. E nós temos do outro lado o testemunho dos religiosos de que Jesus estava morto e que seu corpo foi roubado e escondido. A comissão dada por Jesus para nós anunciarmos as boas novas da ressurreição, ela é muitas vezes atrapalhada por aqueles que espalham mentiras. E fazem isso de forma a desviar as pessoas da graça de Jesus. Elas inventam histórias e mais histórias para que as pessoas não venham crer na morte e na ressurreição de Jesus. E essas histórias estão aí, à nossa volta. Você conhece elas. Você já ouviu falar delas. Pessoas já falaram delas para você. Histórias que dizem que Jesus não morreu crucificado. Já ouviu isso, né? De que ele morreu pregado numa estaca.
Histórias que dizem que Jesus já voltou, ele voltou na América e ele deu mais alguns mandamentos. Você já ouviu essa história? Histórias que dizem que Jesus não morreu, ele apenas desmaiou, mas depois acordou. Outras mentiras se espalham, não negando os fatos históricos, mas as doutrinas históricas, negando a divindade de Jesus e colocando Jesus apenas como uma pessoa iluminada. Ele é uma pessoa iluminada, como Maomé foi uma pessoa iluminada, como Buda foi uma pessoa iluminada, como não sei quem foi uma pessoa iluminada, ele foi uma pessoa sábia, negando que o sacrifício dele foi suficiente para a nossa salvação. E dessa forma eu preciso fazer mais alguma coisa para ser salvo. Só o que Jesus fez não é suficiente. Você conhece essas histórias de gente dizendo, não, só o que Jesus fez naquela sexta-feira não serve. Você precisa também guardar um dia da semana para ser salvo. Você precisa deixar de comer determinados alimentos para ser salvo. Outros vão dizer, você precisa ser parte da igreja verdadeira. Só há uma igreja verdadeira. Todas as outras estão erradas. Se você não for parte da igreja verdadeira, você não pode ser salvo. Ou então, você já deve ter ouvido, você precisa receber o batismo com línguas estranhas, porque senão isso é evidência de que você não é salvo. E outras coisas mais. Do contrário, a gente não pode ser salvo. Estão sempre criando mais alguma coisa, um acessório, alguma coisa para incluir naquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Quando, na verdade, a mensagem de salvação da igreja verdadeiramente cristã sempre foi esta. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não precisa fazer qualquer outra coisa. Você não precisa estar numa igreja específica. Você não precisa guardar um mandamento específico. Você não precisa deixar de fazer algumas coisas. Você não precisa começar a fazer outras coisas para você ser salvo. Não. Você precisa confessar com a sua boca: Jesus Cristo é Senhor, e crer de todo o seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Somente isso. Nada mais que isso. Eu queria aplicar isso à sua vida também nessa noite. Você tem anunciado que Jesus morreu e ressuscitou e que a fé nele é que dá salvação? É que a fé nele, tão somente a fé nele, é que produz salvação na vida das pessoas? É essa a mensagem que você tem pregado? Porque essa é a mensagem do Evangelho. O que a gente chama de Evangelho é pregar sobre a vida de Jesus e a obra de Jesus Cristo. Porque às vezes a gente tem uma pregação moralista. E pregação moralista não é evangelho. Não é. E aí nós pregamos para os nossos parentes, para os nossos amigos, nós dizemos para eles, você tem que parar de beber para ser salvo. Você tem que parar de fumar para ser salvo. Você tem que parar de ir nesse lugar, nessa balada, participar desses shows pecaminosos. Você precisa parar de contar mentira. Você precisa parar de dormir com a namorada. Você precisa se casar no papel ao invés de morar junto, senão você não pode ser salvo. Isso é moralismo religioso, não é evangelho. O evangelho diz uma única coisa: você precisa crer que Jesus morreu e ressuscitou. Você precisa crer. E quando você crê nessa verdade libertadora, aí as coisas começam a mudar. A partir do momento que você crê, que você se rende a Jesus Cristo, coisas poderosas começam a acontecer na sua vida. Ele começa a mudar a sua vida e conformar a sua vida à vontade dele. E aí, então, ele começa a te libertar dos vícios, aí, então, ele começa a te libertar dos pecados, aí, então, ele começa a tirar algumas coisas da sua vida. Quando você crê, quando você se entrega, quando você convida Jesus Cristo para ser o seu Senhor e Salvador, depois disso é que as coisas começam a mudar.
Não é antes de crer que a gente muda, é depois de crer que nós somos transformados. Portanto, pare de exigir mudança na vida das pessoas. Comece a pregar a fé no Jesus Cristo que morreu, mas venceu a morte. Essa é a nossa parte. A gente testemunhar essa verdade. Porque só Ele pode mudar as pessoas. Só Ele pode libertar as pessoas do vício. Só Ele pode transformar casamentos. Só Ele pode restaurar a vida da pessoa. Então pare de esperar vencer o vício do cigarro, vencer o vício da bebida para se entregar a Jesus. Pare com isso. Creia nele hoje e receba hoje a ajuda divina para vencer o vício. Não fale assim, primeiro eu preciso casar lá no cartório, primeiro eu preciso fazer uma cerimônia religiosa para depois eu começar a ir na igreja. Para com isso. Primeiro você precisa crer em Jesus, se entregar a Ele e deixa Ele começar a colocar a sua vida em ordem. Deixa Ele começar a tirar aquilo que desagrada a Ele da sua vida. Deixa Ele começar a libertar você de alguns vícios. Não é antes que isso acontece, porque a gente não consegue mudar antes. A gente não consegue mudar sem o auxílio do Espírito Santo. E a gente só tem o Espírito Santo quando a gente se entrega a Jesus Cristo. Então a ajuda dele vem depois da gente se entregar. Primeiro eu falo, vem Jesus morar comigo. Vem habitar o meu coração. Vem fazer morada dentro de mim. E aí a hora que ele entra na nossa casa, ele entra na nossa vida, aí ele começa a ver a sujeira que estava naquela casa. E aí ele começa a varrer. E ele começa a organizar, e ele começa a colocar as coisas em ordem. Depois que a gente crê, depois que a gente se entrega. Por isso, meus irmãos e amigos, eu queria encerrar dizendo que as experiências daquelas mulheres naquela manhã de domingo, eles são modelos das nossas experiências diárias. O que aconteceu com elas naquela manhã é o que acontece conosco todos os dias. Nós também nos esquecemos das promessas que Jesus fez da sua volta e nós começamos a viver como se não houvesse esperança, como se a nossa vida se resumisse a esse mundo. Nós vivemos os nossos dias amargos como se nós não tivéssemos um Salvador que prometeu entrar na história mais uma vez e dessa vez entrar na história para consumá-la e inaugurar uma nova história. Inaugurar a eternidade conosco. Nós também, assim como aquelas mulheres, ficamos pensativos e preocupados com algumas pedras que nós precisamos remover da nossa vida. E nós também perdemos o sono, nós reclamamos, nós demonstramos ansiedade, nós ficamos irritadiços, nós descontamos o nosso mau humor nas pessoas que nós amamos e quando nós vamos ver mais tarde, não tinha mais pedra. Ela já foi removida, ela não está mais lá. Todo aquele estresse foi à toa. Nós também lidamos com o medo. Às vezes a nossa vida passa por alguns terremotos e nós temos a impressão que quando uma coisa dá errado, várias outras começam também a dar errado. Não é assim com você, é assim comigo. Uma coisa dá errado, daqui a pouco vem a segunda coisa, a terceira coisa. Parece que tudo começa a dar errado ao mesmo tempo. Mas o nosso Deus está sempre enviando seus anjos para nos dizer, não temas, apenas creia. E talvez nessa noite eu sou o anjo enviado por Deus para dizer para você, não temas, apenas creia. Não tenha medo, porque eu estou com você, diz o Senhor. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu te segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Nós precisamos ouvir essa voz no nosso ouvido, no nosso coração. O Senhor dizendo para a gente, não temas, mais uma vez, não temas. E a nós também, assim como foi dado àquelas mulheres, foi dado também uma comissão. A ordem de anunciarmos que o túmulo está vazio, de anunciarmos que Jesus Cristo não está mais morto, Ele ressuscitou
Ele ressuscitou dentre os mortos e ele hoje vive para todos sempre. E que todos quantos se entregarem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador também serão ressuscitados no último dia. A morte não venceu Jesus Cristo. Essa mesma morte não vencerá os filhos dele, os discípulos dele, porque Jesus venceu a morte, nós também a venceremos. Logo, não importa as lutas que nós tenhamos que enfrentar pela frente, os momentos de escuridão que nós teremos de atravessar, as perdas, as doenças, a falta de dinheiro, os rompimentos, o coronavírus, as guerras, nada disso pode tirar nossa certeza de que Deus nunca vai nos abandonar. Nunca vai nos abandonar. Aliás, a última frase, o fechamento que Mateus faz no seu evangelho é exatamente esse. Quando ele diz assim, Mateus 28, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jamais estaremos sozinhos. Jamais. Nunca seremos abandonados, porque o homem que estava morto ressurgiu e está conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Quero orar mais uma vez. Fecha os teus olhos. Senhor meu Deus, eu não sei qual é a necessidade que o meu irmão, que o meu amigo que ouviu a reflexão desse sermão hoje está precisando, está necessitando, está, ó Deus, precisando da operação do Senhor sobre a vida dele. Eu não sei do que ele necessita. Eu acredito é que não há impossíveis para o Senhor e que da mesma maneira que o Senhor ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, o Senhor pode ressuscitar qualquer vida, em qualquer condição. Não importa se ela se sente no fundo do poço, enredadas com todo tipo de pecados, que tenha feito coisas, ó Deus, vergonhosas e desastrosas. Não importa. Eu acredito que Jesus Cristo, Pai, pode restaurar a vida dela completamente. Eu queria que o Senhor colocasse essa certeza no coração dessas pessoas, para que elas possam ser impactadas com essa mensagem, que elas possam ser transformadas nessa noite, que elas se entreguem a Jesus Cristo e passam a viver a realidade da ressurreição a partir desse momento. Ó Deus, o Senhor, a partir da ressurreição, a partir do momento que entrou na nossa vida, nos deu esperança e nos deu uma vida completamente nova. Que assim seja também na vida dos meus irmãos, dos meus amigos, daquelas pessoas que nós amamos e queremos bem. Abençoa, Senhor, a vida de cada uma dessas pessoas. Minha oração, em nome de Jesus. Amém. Quero